Olá, como estão vocês? Tudo bom? Acende um cafezinho. Hum, hum, delícia. E aqui estamos nós para mais um encontro. Ai, além da investigação. Aliás, eu tinha preparado até uma história que eu participei para contar para vocês, mas como eu ainda não cheguei a uma conclusão final, eu vou deixar para um próximo encontro. Agora não sei quem foi que me pediu a história de um jogador de futebol, foi isso? Vocês imaginam de quem seja? Não. É. Lembra do Robinho? Lembrou, não é? Então. Ele foi revelado pelo time paulista do Santos. Lembra disso? Ele ficou conhecido por sua habilidade com a bola nos pés e pelos dribles desconcertantes, como a famosa pedalada. Jogou em grandes equipes como Manchester City, Milan, Real Madrid e por aí vai. Esses últimos, inclusive, são os maiores campeões da Liga dos Campeões da Europa. Esse Robinho tinha tanta fama que, antes do surgimento de Neymar, ouso dizer que era o principal jogador da seleção brasileira. Era ou não era? Você tem que me ajudar, porque minha cabeça já está mais para lá do que para cá. Bom, vamos lá. O caso que envolveu o jogador foi na Itália, em 2013, quando ainda defendia as cores do Milan na cidade de Milão, claro. Robinho conheceu uma jovem albanesa na cidade no ano de 2011. Isso, se não me engano, foi em uma boate. No primeiro encontro, ele teria colocado a mão da moça em seu próprio abdômen. Já no segundo, ele tentou lambê-la. Houve um terceiro e último encontro. Seria esse o momento do terrível crime. Robinho foi com sua esposa e alguns amigos para uma casa noturna de Milão chamada Cio Café, em 21 de janeiro de 2013. Na ocasião, a programação da noite era focada na música brasileira, encabeçada pelo músico brasileiro Jairo Chagas, que trabalhava lá há vários anos. A jovem albanesa foi convidada por um dos amigos de Robinho para o local, onde foi também para comemorar os 23 anos que completava naquele dia. A situação era tão bem planejada pelos criminosos que a garota de 23 anos só poderia chegar perto da mesa onde estavam quando a mulher do Robinho fosse embora do local. Quando isso aconteceu, a jovem e as duas amigas se aproximaram do jogador e dos outros brasileiros. Os homens começaram a oferecer bebidas alcoólicas para as garotas. Porém, só a albanesa bebia. Isso porque uma das amigas estava grávida e a outra iria dirigir. O tempo passou. E não é nenhum exagero dizer que todos beberam muito, incluindo a albanesa. Por volta de 1h30 da madrugada, as duas amigas foram embora do local. A jovem dançou com os brasileiros, mas ficou tonta. Aí, ela foi para uma área externa,
acompanhada de um dos amigos de Robinho. Lá, o rapaz tentou beijá-la. Depois, novamente dentro do pub, ambos foram para o camarim do músico Jairo Chagas. O homem tentou novamente beijá-la. Entretanto, a partir desse momento, a vítima não se lembra com muita exatidão dos eventos, pois ela estava extremamente bêbada. Foi aí, exatamente aí, que os criminosos começaram a se aproveitar dela. Ali mesmo, no camarim. A jovem não tinha condições de falar, ou sequer de ficar em pé, o que facilitou a ação vil dos abusadores. Robinho chegou a pedir para um dos amigos uma camisinha. No final de tudo, a albanesa começou a chorar e foi consolada por Jairo Chagas. Ela só foi se dar conta do ocorrido depois de tudo. A moça deixou a boate carregada pelos brasileiros, primeiro no carro de Robinho e depois no veículo de Ricardo Falco, outro condenado. Dias depois, a garota tentou contato com Falco e com outros dos brasileiros através de mensagens no Facebook e pelo telefone. Ela alegou que iria procurar um advogado e, como última medida de desespero, até disse estar grávida para deixar os abusadores preocupados. As investigações começaram e gravações de ligações foram realizadas pelos acusados, todas com autorização da justiça. Em uma das conversas captadas entre Robinho e Falco, os envolvidos demonstraram ter consciência da condição da vítima. A conversa foi feita no carro de Robinho e nela Falco disse o seguinte: ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela. Além dos telefones grampeados, a polícia italiana instalou escutas no carro usado por Robinho em Milão. Logo no primeiro mês de monitoramento, uma interceptação mostrou o músico Jairo Chagas avisando Robinho sobre a investigação. O ex-jogador respondeu que não estava nem aí, porque a mulher estava completamente bêbada e nem devia saber o que tinha acontecido. Veja só que absurdos foram descobertos. Olha só. Robinho e Jairo voltaram a falar sobre o assunto, isso ainda em 2014. O ex-jogador disse que alegaria que estava com Jairo e que depois teria ido para casa. O músico perguntou se Robinho havia realmente feito aquilo. O jogador negou. Jairo respondeu que viu o que o jogador estava fazendo. E, absurdamente, Robinho respondeu que aquilo não significava transar. Não? Em outra conversa, com outro dos amigos presentes na boate, esse amigo confessou ao atleta que estava com medo e com dor de barriga de nervoso por temer o início das investigações. A resposta do antigo jogador do Santos foi tão agressiva que sequer podemos descrevê-la aqui. Imagina o que ele falou. Outro diálogo, dessa vez com outro amigo, revelou que o antigo camisa 11 da seleção brasileira afirmava que não havia prova de que fizeram alguma coisa. Então, por que todos saíram da Itália e retornaram ao Brasil durante as fases da investigação? Com certeza, algo muito suspeito. Bom, o caso foi praticamente solucionado quando uma conversa entre Robinho e Ricardo Falco
no carro do ex-jogador foi monitorada. Nesse diálogo, ambos combinavam as respostas que dariam à justiça. Falco comentou até que a salvação deles era que a boate não tinha câmeras para os flagrar no ato. Claro que essas conversas gravadas eram autoacusatórias. Robinho e Falco foram condenados com base no artigo 609 bis do Código Penal italiano, que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica. A Corte de Cassação de Roma rejeitou um recurso apresentado por Robinho e Ricardo Falco. Assim confirmou a condenação dos dois a 9 anos de prisão em sentença definitiva, não cabendo recurso. A execução da pena também foi imediata. A justiça italiana pediu a extradição de Robinho e de seu amigo. Mas a situação é complicada. A nossa Constituição veta a extradição de brasileiros. Ou seja, o Brasil não manda brasileiros para outros países. Então, a Itália tem que pedir para que eles cumpram as penas em uma penitenciária brasileira. Mas só que para isso, é necessário que a execução da pena seja transferida à Justiça brasileira e que o Superior Tribunal de Justiça homologue a sentença estrangeira. Infelizmente, o trâmite de tudo isso pode demorar anos. Então, por enquanto, Robinho está solto aqui no Brasil. Entretanto, ele não pode colocar sequer um pé fora daqui. Qualquer outro país não será como o Brasil, que não extradita brasileiros. Outras nações simplesmente veriam que ele está condenado pela justiça italiana e o mandariam para lá. É claro que ele não pode voltar nunca mais para a Itália, não é? A não ser que queira ser preso. Enquanto a situação corre na justiça brasileira, vemos cenas como Robinho aproveitando um dia tranquilo em uma praia em Santos. Na ocasião, o ex-atleta estava acompanhado do amigo e jogador do Flamengo, Diego. Ambos começaram juntos no Santos há 20 anos e venceram o Campeonato Brasileiro ainda jovens. Qual a sua opinião sobre isso tudo, hein? Você acha que, nesses casos, o Brasil deveria extraditar mesmo os próprios brasileiros? Comenta para mim. A verdade é que casos como esse acontecem a todo momento. Infelizmente, muitos demoram para sofrer as consequências, se é que sofrem. Passam até impunes de vez em quando, mas Robinho fez um crime terrível e ele mesmo sabe disso. Lamentável, não é? Bom, vejo você, hein? No próximo Além da Investigação, para mais um cafezinho. Não se esqueça disso, hein? Se ele não esfriou, vou acabar com ele. Até a próxima.